A palavra do Senhor diz, lá em Mateus, capítulo 27, versículo 17, acharam? Diz assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te metas, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri ao seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciões, persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. 21. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois queres que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Repito, para que fique bem gravado na sua mente e também no teu coração. Replicou Pilatos: que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós reconhecemos que o Senhor está nesse lugar, pois é promessa do Senhor que quando nós estivéssemos reunidos no teu nome, aí está o Senhor conosco. Nós te pedimos que o Senhor possa ministrar cada coração, cada vida, cada um que adentrou nessas portas, mas também nós pedimos que o Senhor possa ministrar aqueles que estão nos assistindo pela internet, que a palavra de Deus venha entrar nos corações como uma espada de dois gumes, que corta, que penetra. Pai, em nome de Jesus, que todo impedimento, toda resistência, tudo aquilo que se levanta contra a palavra do Senhor nessa noite caia por terra, e que a tua palavra viva e eficaz entre nos corações. Nos ensina, Senhor, conceitos e propósitos que estão no teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu queria conversar com vocês nessa noite algo que tem me preocupado. Eu tenho assim pensado muito nesse assunto e eu queria compartilhar com você. Em 2010, no Brasil, foi feito um censo, e nesse censo foi calculado que em breve, nos anos seguintes, provavelmente a maioria da nação brasileira se converteria ao Evangelho. Teria mais evangélicos no Brasil do que outras religiões. E, na verdade, a igreja tem crescido. Cálculos dizem que 61% foi o crescimento da igreja evangélica nos últimos 10 anos. E eu me alegro com isso. Amém, igreja? Que bom. Isso quer dizer que a igreja tem chegado a lugares, pessoas têm sim se convertido, a nação brasileira tem recebido, diferente do estado, da localidade, o evangelho tem chegado. Mas, por um lado, eu fico preocupado. Se isso de fato está acontecendo, por que que os outros dados, as outras estatísticas não têm mudado? Por que que a gente tem visto uma nação que está cada dia mais envolvida com tantas coisas que a gente sabe que não estão alinhadas com o Evangelho? Por que há incoerência? Da onde vem isso? E eu pensando nessa resposta, assim, meditando, eu entendi que dentro dessa igreja, que nós chamamos de igreja institucional, existe outra igreja. Existe uma igreja vitoriosa, gloriosa, a igreja, a noiva do Cordeiro Jesus, aquela que é sem ruga, sem mácula, mas é difícil aos olhos nus enxergá-la. Mas nós sabemos que ela existe. E essa igreja também tem crescido. Essa igreja é a igreja fiel. É a igreja que não está ligada à instituição. Ela é uma igreja que está ligada diretamente ao trono da graça do Senhor. Há um respeito, há sim uma
está debaixo de toda essa nuvem, vamos dizer assim, mas existe um povo dentro de um povo. Porque se nós, vamos pensar juntos, se você tem 100 milhões de evangélicos no Brasil, nós tínhamos que ter uma expectativa que a criminalidade ia cair, que as escolas iam de fato estar num nível diferente, que as famílias e os casamentos e as famílias, no sentido geral, estariam numa condição melhor, porque onde entra de fato o evangelho, há transformação. Amém, igreja? Onde o evangelho chega, não fica da mesma forma. Coisas começam a acontecer e essa expectativa deve estar no nosso coração. E quando nós não vemos isso acontecendo na prática, nós começamos a pensar e falar, algo está errado. Existe uma incoerência aqui nos números, se está acontecendo essa conversão em massa, porque muitas coisas não têm mudado no cenário nacional. E pensando nisso, eu cheguei ao entendimento que eu creio que a razão disso tudo é porque há um entendimento errado, equivocado da pessoa de Jesus. Há um entendimento errado, equivocado da obra do Senhor e também daquilo que é a proposta de vida de Jesus para nós através do seu evangelho. Quando isso não é entendido, pessoas, eles assumem nomes, títulos, mas a sua vida de fato não é transformada. E meditando nisso, eu achei muito interessante quando nós chegamos nesse texto aqui, capítulo 27, versículo 22, quando existe essa pergunta. Quando Pilatos pergunta, o que farei então de Jesus chamado o Cristo? Essa é uma resposta e essa é uma pergunta que não está limitada somente às pessoas que estavam naquele devido local. Mas essa é uma resposta e uma pergunta que vai de geração em geração em geração. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Esta foi a manhã da crucificação de Jesus. A noite anterior, Jesus leva os seus discípulos para o aposento alto e ali ele celebra a Páscoa com os seus discípulos. Ele lava os pés, ele avisa Pedro, ele intercede pelos seus discípulos quando ele ora a oração sacerdotal, ele pede e clama ao Pai para que haja unidade no meio do povo. Depois disso, Jesus sai e vai para o lugar conhecido como o Monte das Oliveiras. Ele tinha o costume de ficar naquele lugar, ele ficava no pé do monte, ali na parte baixa. Por quê? Porque ali você tem um vale, o Vale do Cidrom, e ele saía de Jerusalém, do templo, todas as coisas aconteciam naquele cenário do templo, ele descia o Vale do Cidrom, ele ia aonde está o Monte das Oliveiras, e ali ele passava o tempo orando em comunhão com seus discípulos. Como Judas sabia, um dos discípulos, que ele estaria ali, ele leva um povo junto com ele, aqueles que eram soldados do templo. Para quê? Para que eles pudessem prender Jesus. Quando Jesus chega naquele lugar, ele começa a orar, e a Bíblia nos diz que ele chama 3 dos seus discípulos para que pudessem estar ali orando com ele, e eles dormem. E, na verdade, eles estavam muito cansados, porque já era tarde. Pouco depois vem Judas com aqueles homens, prendem Jesus, e Jesus é preso, ele é espancado, ultrajado, e ele foi interrogado toda a noite ali, espancado. Foi uma noite terrível. Chega amanhã e ele é levado à casa de Caifás, e os anciões de Israel estavam ali para interrogá-lo, para tentar achar alguma coisa contra ele. Levaram até o ponto de levar ele ao governador Pilatos. Pilatos vem, vê a situação, ele sabia que não estava diante de um preso qualquer, e ele tenta se livrar daquela situação e manda Jesus para Herodes, sabendo que Jesus vinha da Galileia. E ele falou assim, é melhor que eu possa mandar a Herodes. Herodes recebe Jesus porque ele tinha curiosidade de saber, de conhecer Jesus ali, saber quem era de fato. Jesus é interrogado por Herodes e não fala nada, ele fica calado. Herodes vai e manda Jesus de volta para Pilatos, e ali começa um interrogatório da parte de Pilatos a Jesus. Jesus se cala em princípio,
e depois o que acontece é que ele estava procurando soltar Jesus porque sabia que era por causa de inveja que os anciões de Israel tinham o entregado na mão dele. E ele faz o possível ali, mas pressionado também pela multidão, e ele sabia que na Páscoa sempre era necessário soltar um dos prisioneiros, e ele vem e chama, né, para que Barrabás pudesse ser esse homem que ia ser solto, ou ele ou Jesus, e ele faz essa pergunta à multidão: quem desses vocês querem que eu solte? Jesus, chamado o Cristo, ou Barrabás? E vocês conhecem a história, eles pedem que possa ser solto Barrabás e que Cristo fosse crucificado. Para que pudesse a coisa piorar mais ainda, nesse meio, a mulher de Pilatos, no meio do julgamento, manda um recado, fala assim: ó, não se meta com esse justo, porque nessa noite eu tive um sonho e muito sofri por causa dele. E ele fez o possível, mas ele entregou, a gente sabe a história, ele lava as mãos, entrega Jesus para ser crucificado. Mas antes disso, ele faz essa pergunta, e a pergunta é o seguinte: o que eu farei com Jesus, chamado o Cristo? E eu queria que nós pudéssemos pensar juntos, porque a resposta dessa pergunta, ela tem consequências, e tem consequências eternas. Nós vivemos em tempos que nós sempre temos que fazer decisões. Algumas decisões são bem simples. Por exemplo, a roupa que você, arrumou para que você pudesse vir ao culto. Para alguns é mais difícil, né? Mas essa é uma decisão simples. Você coloca uma roupa, vem ao culto. Agora tem decisões que são mais complicadas. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Não é, igreja? Complicada essa pergunta, essa decisão? Aonde eu vou passar os meus dias? Eu vou viver no Brasil ou vou para outro país? São perguntas, são decisões que têm sim consequências. Agora, gente, tem decisões na nossa vida que elas não são simples, elas não são somente difíceis, elas têm consequências eternas. E uma dessas perguntas é essa que eu coloco para nós nessa noite: o que nós faremos de Jesus, chamado o Cristo? O que nós vamos responder a respeito dessa pergunta vai fazer toda a diferença na nossa vida, não somente nessa vida, mas na vida vindoura. Tem desdobramentos que não ficam aqui. Aquilo que você vai fazer, como você vai entender essa graça, como você vai entender esse relacionamento com a pessoa de Jesus, isso vai fazer uma diferença não somente nesses dias, mas na vida eterna. Quem está entendendo isso? Então a seriedade, a gente pensa que essa pergunta foi feita somente para essa assembleia que estava aqui, assistindo tudo aquilo, gritando, dando sua opinião ali. Não, essa pergunta está direcionada a mim e a você, porque também nós estamos expostos a ela. Nós estamos expostos à pessoa de Jesus, e como nós o recebemos, o que nós fazemos dessa graça, como nós recebemos essa graça, isso faz toda a diferença. É uma decisão que nós vamos ter, e essa decisão com certeza vai trazer consequências, não somente nesse tempo que nós estamos vivendo, mas na vida que nós vamos herdar. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, para que a gente possa, de fato, não errar e não permitir que a nossa consciência seja neutralizada, para que nós vamos chegar a ser parte de uma estatística. Ou seja, fazemos parte de um número de evangélicos, fazemos parte de dados, mas a nossa vida, de fato, não está coerente com o estilo de vida que nós clamamos que temos. Então, veja bem o que a palavra do Senhor nos propõe nessa noite. Como nós podemos dar resposta para essa pergunta que é tão, tão séria? Quem crê que essa pergunta é séria? Amém? Que faremos com Cristo? O que faremos com Jesus, chamado o Cristo? Então, primeira coisa que eu quero passar para vocês nessa noite, como nós vamos dar resposta
para essa pergunta, porque a nossa vida com Cristo, a nossa vida em Cristo, ela tem que ir além dos jargões evangélicos. A gente não pode ficar aí, né? Isso é muito superficial, é muito pouco. Não pode ser evangélico, não pode ser somente uma troca exterior de roupa ou de postura somente no estereótipo, não. Isso tem que ser além, né? Tem que ser, não pode ser somente abster de algumas coisas que antes eu fazia, mas já não faço mais. É muito superficial, é pouco isso. Isso não é a totalidade. Não pode ser, né, somente participar de uma congregação, de uma igreja, fazer parte de uma denominação. Isso é parte, sim, mas isso não implica na totalidade do evangelho. De fato, a resposta que nós devemos dar para essa pergunta, né? É isso que nós vamos tratar nessa noite, porque é muito importante. A gente tem que entender que o conteúdo, gente, ele tem que estar ligado àquilo, o exterior, ele tem que estar ligado ao conteúdo, senão não faz muito sentido. Você se lembra, deixa eu não ver aqui, talvez lembrar, talvez não seja a pergunta correta, mas mais ou menos no meados dos anos 70, muita gente não tinha nem nascido aqui ainda, né? Começou a surgir no Brasil um produto e eles colocaram um cara assim muito, um garoto propaganda que de fato identificou muito com o produto. E vocês vão lembrar, né, alguns aqui. Qual era o produto? O Bombril. Bombril era interessante, aquela propaganda daquele sujeito, você se lembra? Ele conseguia, de fato, com aquele jeito dele, vender o produto. Que, de fato, o que é o Bombril? O Bombril, na verdade, é uma esponja de palha de aço, é uma palha de aço. Mas a propaganda, ou seja, foi tão bem feita, que hoje Bombril se tornou uma marca, ou seja, agora nós chamamos aquele produto que é uma palha de aço de Bombril. Se você conversar com uma dona de casa e se você pegar um Bombril na mão e falar que é palha de aço, ela vai te corrigir, vai assim, não é palha de aço, isso é um Bombril. Por que isso? Porque ficou tão identificado o produto com aquilo que se foi falado, que aquilo foi absorvido de uma forma muito intensa. Agora preste atenção, porque nós somos conhecidos como evangélicos. Agora, se o evangelho não entrou dentro dos evangélicos, tem um negócio errado, há uma incoerência aí. E eu me preocupo não somente pelos escândalos que muitas vezes estão acontecendo dentro da igreja. Isso, o Senhor falou que haveria de acontecer escândalos, ai daqueles aos quais o escândalo vem. Mas o que mais me preocupa nesses dias é a condição da igreja. É a condição do povo de Deus, do povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós estamos passando por uma pandemia e a pandemia, se você, no ponto de vista que você há para a pandemia, ela pode ser um ponto de vista, ela pode ser uma oportunidade para que nós possamos de fato levar o evangelho, ou pode ser sim uma pedra de tropeço para que nós venhamos talvez esfriar na caminhada. Isso chama atenção, com tanta gente se chamando evangélico, mas o posicionamento, a nossa postura como evangélicos, às vezes mostra e aponta que o evangelho talvez não está sendo entendido da forma que deveria. Isso é difícil da gente entender muitas vezes, mas é uma realidade que está acontecendo nos nossos dias. Agora, a pergunta que a gente continua tentando responder aqui é o que nós vamos fazer com Jesus chamado o Cristo. E eu queria que a gente pudesse andar na palavra do Senhor, eu queria que nós pudéssemos ir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22. Atos 17, 22. Espera aí, vou conferir. 28, Wagner.
primeira coisa que eu creio para que nós possamos de fato dar uma resposta, o que nós vamos fazer com Cristo, com Jesus chamado Cristo, é ter entregue a Ele a nossa consciência. Quando Paulo vai pregar aos atenienses, ele tem ali, né, dificuldade em princípio, porque a idolatria naquele lugar era grande, as pessoas naquele lugar eles adoravam muitos deuses, ele acha o altar de um Deus desconhecido, e ele fala, aquele Deus que vocês adoram ali sem conhecer, é esse que eu sirvo. E ele fala algo muito interessante para aquele povo, ele fala assim, pois nele, no Senhor, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. A primeira coisa que nós temos que entender quando nós precisamos dar a resposta, o que nós vamos fazer, né, com a pessoa do Senhor, é que a nossa consciência tem que entender que nós somos dependentes de Deus. O homem pode fazer plano, Provérbios 16:1, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós podemos pensar muitas coisas, a gente pode achar que vai para um lado, que vai para o outro, que vai fazer muitas coisas, que nós temos anos e anos de vida pela frente, que nós vamos construir, que nós vamos edificar, mas a resposta vem da parte do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas, e nele, no Senhor, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, e nele nós existimos. Não há vida fora da pessoa do Senhor. É Ele que nos dá e nos concede vida, gente. Nós precisamos ter essa consciência clara que só em Deus nós podemos ter vitória. E nós não conseguiremos, né, com uma consciência muitas vezes cauterizada pelas coisas que o mundo está passando. Então eu vejo que a nossa forma de pensar, ela deve ser transformada. E eu queria também que nós pudéssemos ir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou contar a história para vocês de um homem que muito, mas muito me chama a atenção. Cornélio. Atos 10. Queria que pudesse colocar 10:1, por favor. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Só um momento, espera aqui. Cesareia era o lugar onde estava concentrada a casta, o mais alto escalão de Roma, que tinha nesse momento invadido, ou seja, eles governavam Israel, e os governadores, eles não ficavam muitas vezes no meio da população, eles ficavam num lugar separado. Cesareia, ali estava, né, o grande poderio militar daquela área, e os governadores ali ficavam e dali governavam a nação. Quando eles tinham que ir em Jerusalém, eles iam às vezes nas festas, porque muitas coisas estavam acontecendo e era necessário que eles pudessem estar ali, mas eles ficavam ali. E ali morava esse homem, morava em Cesareia esse homem. Pode passar 2, por favor? Agora preste atenção nesse homem que não era judeu, esse homem que não tinha, vamos dizer assim, um relacionamento com Deus, com seus pais ou suas gerações do passado, mas olha que tipo de homem, que como ele nos chama a atenção. Ele era piedoso e temente a Deus. Primeira coisa, piedoso. Segundo, ele era temente a Deus, com toda a sua casa. Ele liderava, em terceiro lugar, ele liderava a sua casa. Além dele ser piedoso, ser temente a Deus, ele também liderava a sua casa, e ele fazia muitas esmolas ao povo. Era um homem de boas obras, era um homem que de fato temia a Deus, era um homem que fazia esmolas, ou seja, ele era um homem generoso. E além disso, olha bem, ele era de contínuo orava a Deus. Além disso tudo, era um homem de oração, um homem que buscava a presença do Senhor. Dentro, né, desse currículo, oxalá muitos crentes fossem dessa forma. Piedoso, temente a Deus, que liderava bem a sua casa, um homem piedoso que fazia muitas obras e que também era contínuo em oração. Mas a Bíblia diz que quando esse homem fazia as suas orações, um anjo apareceu da parte do Senhor. E esse anjo vem e fala claramente para que ele pudesse
contactar a Pedro, conhecido como Cefas, que estava em outro lugar, em Jope, que era mais ou menos ali uns 50 quilômetros do lugar que ele estava de Cesareia. E ele, nós não vamos ler todo o texto, porque na verdade o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, todo fala sobre a história desse homem, o que aconteceu. Então nós vamos somente parafrasear o que aconteceu. O que acontece? Esse anjo vem até ele, manda ele buscar, chamar a Pedro, e ele vai e manda 2 dos seus servos a Jope, que mais ou menos 50 quilômetros dali, eles saem para que pudessem buscar a Pedro. Quando a Bíblia diz e relata, continua relatando, que Pedro nesse momento ele estava em cima do terraço, né? Ele estava ali orando. Por quê? Porque eles tinham a parte de cima e eles usavam a parte de cima muitas vezes para oração. E ele estava esperando o almoço. Eu vejo que aquele momento ali que o almoço não chegava, ele estava orando e ele tem uma visão da parte do Senhor. Ele vê um grande lençol, os animais descendo naquele lençol, e ele ouve uma voz da parte do Senhor dizendo: mata e come. E ele responde: não, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca coloquei coisa imunda, eu nunca comi coisa imunda, eu não vou fazer isso. E aí o Senhor fala assim: não tenha como imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu separei. E nesse momento, esses 2 que foram foram enviados da parte de Cornélio, batem na porta. E Pedro começa a ter entendimento daquilo que Deus começa a fazer. A Bíblia diz que eles passaram um dia ali com Pedro, e no dia seguinte eles vão e saem da casa de Jope, para que possam ir lá na casa de Cornélio, em Cesareia, para que pudessem explicar melhor aquilo tudo que estava acontecendo. E agora eu queria que nós pudéssemos pegar essa passagem que está lá agora no 33, Wagner, 10:33. Olha que coisa interessante. Quando Pedro está chegando com a sua comitiva, com aqueles homens de Jope, a Bíblia diz que Cornélio se prostra diante dele. E Pedro fala com ele: levanta, 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 que eu sou um homem igual a você. E ele, no 33, continua o diálogo entre os 2. Portanto, sem demora, mandei, Cornélio falando com Pedro, chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para o que, igreja? Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então a primeira coisa que nós, para possamos dar a resposta, nós precisamos ter a nossa mente, nossos pensamentos claros, quem é o Senhor, e nós precisamos ter o nosso coração entregue na mão do Senhor. Olha como está o coração desse homem. Ele fala claramente: portanto, sem demora mandei te chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu creio que muita gente, às vezes a gente é muito sensível com questões de desvios teológicos das pessoas. Na verdade, a gente for olhar para a vida de Cornélio, ele estava todo atrapalhado, gente. Ele dava esmola, ele fazia boas obras, ele era um homem piedoso, e tantas outras coisas que tem muito crente que não faz, que não anda nessa pegada. Mas você vê que ele facilmente caía no que nós chamamos de idolatria. Quando vem Pedro e a sua comitiva, ele achava que Pedro era alguma coisa, nesse sentido de se prostrar diante dele. E Pedro vem e fala: levanta, levanta, que eu sou um homem como você. Esse foi um dos versículos que me chamou a atenção, porque eu vim do catolicismo, e quando eu li esse versículo, isso me abriu os olhos. Eu falei assim: por que eles nunca me falaram isso aqui? Porque eles nunca me explicaram esse negócio. E aí Pedro pede ele para levantar, e ele se levanta. E aqui no 33 a gente vê o coração e a disposição de conhecer sobre o Senhor. Independente da sua história, independente da história dos seus pais, independente de onde que você vem, da quantidade de coisas que você sabe ou que você não sabe a respeito do Evangelho, se o seu coração está aberto para aprender, o Senhor vai te ensinar, eu tenho certeza,
Porque, presta atenção, passa para Wagner, por favor. Olha o que ele diz. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz o quê? Acepção de pessoa. Continua. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é o quê? Lhe é aceitável. Aquele que teme a Deus, ele independente da nação, independente da raça, independente do credo, independente da idade, independente, ele vai ser aceitável diante do Senhor, se de fato ele temer a Deus, se ele quiser buscar e entender, se ele se inclinar o coração, ele vai ser aceitável ao Senhor. Passa, Wagner. Esta é a palavra que de Deus enviou o seu Filho, os filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de quem, gente? Por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Primeira coisa que ele vem, ele apresenta a pessoa de Jesus. Ele vem trazendo a esse homem que não era dos judeus, esse homem que não conhecia muito sobre a palavra, ele vem e apresenta Jesus. Hoje nós estamos vivendo, infelizmente, um evangelho e estão tentando tirar Cristo do cristianismo. Como que estão fazendo isso? Se você pegar outras religiões, elas vão continuar. Se você pegar o budismo e tirar o Buda dele, você vai ter uma filosofia. Se você tirar, né, o outro lado, o Maomé, o Corão vai continuar, vai ser um livro aí que pessoas vão, mas nós não temos, a igreja do Senhor Jesus, nós não temos como tirar Cristo do centro de todas as coisas. O cristianismo sem Cristo, ele não funciona. E aí a gente vai criar uma terceira coisa que não é cristianismo, é algo diferente, e as pessoas estão se doando a isso, e na verdade as suas vidas elas não estão conseguindo sair, né, daquele mesmo processo, daquele mesmo tipo de vida que não leva à transformação que todos nós queremos que haja. E as pessoas perguntam: por que não está acontecendo nada na minha vida? Por que não estou vendo diferença? Será que de fato nós estamos nos inscrevendo, nós estamos de fato entendendo que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com a pessoa do Senhor Jesus? Então a primeira coisa que Pedro faz é começar a trazer para aquele povo a um homem que é 100% homem e 100% Deus, Jesus de Nazaré. Continua, Wagner, por favor. 37. Como Deus ungiu... 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja bem, eu creio que o evangelho que nós pregamos e o evangelho que nós cremos, ele tem que vir junto com transformação de vida. É impossível, amém, igreja? É impossível você conhecer Jesus, é impossível você, entender essa graça, é impossível você receber dessa graça e a sua vida continuar da mesma forma. A Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus, ele andou por toda parte. Primeiro a Bíblia diz que ele foi, o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo e poder, ao qual andou por toda parte fazendo o bem. Quando Jesus entra numa vida, ele faz o bem. Quando Jesus entra num cenário, ele faz o bem. Quando Jesus entra num casamento, num relacionamento, ele faz o bem e vem com transformação. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos que nos aproximar da pessoa de Jesus, e não de uma denominação, e não de um conceito, não de uma filosofia, não de algo que nós pensamos que é. Jesus é uma pessoa, gente.
quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Jesus. Quando nós passamos por uma dificuldade e nós precisamos de socorro, nós podemos pedir Jesus para que possa, mudar aquele cenário. Quando nós estamos tristes, nós podemos falar com o nosso amigo. Quando nós estamos alegres, nós podemos compartilhar aquele momento de alegria com ele. Por quê? Porque ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco. E esse relacionamento com Jesus, ele tem que ser praticado. A presença de Deus, a presença do Senhor na nossa vida, isso tem que ser reconhecido e a gente tem que entender isso. Isso vai mais além de uma religião, isso além de uma conduta dentro de uma assembleia. É uma vida com Deus. Então, consciência tem que ser transformada, de fato, nosso coração tem que ser entregue e nós precisamos, de fato, entender que nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus. Amém, igreja? Segunda coisa que ele trata ali de trazer para aquele povo que estava ali, é sobre as obras do Senhor. Continua, Wagner, olha ali. 39. Nós somos testemunho de tudo que ele, o quê? Fez. Tudo que ele fez aqui na terra dos judeus. Eu vejo que nós temos vivido muito mais preocupados e envolvidos com aquilo, com coisas, do que mesmo com a pessoa de Jesus. Então, quando nós entendemos que a nossa consciência precisa ser transformada, os nossos pensamentos devem ser transformados, nosso coração deve ser entregue, nós precisamos, primeira coisa que Pedro fez aqui, quando ele vem pregar o evangelho a essa família, ele vem trazer a pessoa de Jesus. E depois ele vem trazer as obras de Jesus, aquilo que Jesus fez. Mais embaixo ele fala sobre a ressurreição, que Jesus ele ressurgiu, ele foi ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, ele começa a explicar essas coisas, e isso faz com que de fato nós possamos ter uma fé sadia, e nós possamos de fato dar resposta, o que nós vamos fazer de Cristo, de Jesus o Cristo nas nossas vidas. É mais do que uma filosofia, é mais do que somente nós pensamos que é uma membresia numa igreja. A terceira coisa que ele faz, aqui, ele fala mais embaixo no 43, o seguinte, que nele, quem crê nele, tem a remissão dos pecados. Verso 43. Quem quer ser sobrecarregado de pecados, quem quer viver cheio de todo tipo de coisas que são desagradáveis a Deus, nenhum de nós, porém a gente só consegue a remissão dos pecados quando nós de fato colocamos a nossa confiança no Senhor. Ele vem e nos liberta, ele nos tira todo esse peso que nos leva para baixo, que nos leva a estar longe da presença de Deus. Nós tivemos a oportunidade de falar nessa manhã que muitas vezes, principalmente quando se trata de questões sexuais, pecados sexuais, isso vem com um peso muito grande, porque se peca contra o próprio corpo. E muitas vezes as pessoas ficam se sentindo hipócritas e não querem mais voltar a andar com Deus. O Senhor quer nos libertar dessas coisas. Como que o Senhor faz isso? Ele tira, ele arranca esses pecados que muitas vezes estão nos levando para longe de Deus. Porque há uma separação quando o homem peca. Há um muro de separação. Isaías capítulo 52 fala isso. E nós precisamos ser livres disso, nós precisamos ter vitória nessas áreas que muitas vezes estão nos oprimindo, estão nos tirando a paz, estão nos tirando por quê? Porque o homem de fato tem uma lei interior dentro de nós que testifica, mesmo aqueles que não têm o Espírito Santo. Nós sabemos que nós não estamos fazendo o que é correto. Então a consciência muitas vezes ela nos aponta. E nós precisamos de fato de ter nosso relacionamento com Deus restaurado. E isso vem pela fé. Isso vem de um relacionamento com a pessoa de Jesus. Se fosse suficiente,
somente fazer algumas coisas, o Senhor não teria enviado o anjo dele para que pudesse comunicar a Cornélio, para que pudesse buscar Pedro, para que Pedro pudesse esclarecer questões de fé a esse homem. E tem muita gente hoje que está vivendo, né, justamente dessa forma, tentando fazer umas coisas aqui, tentando fazer outras coisas ali, tentando de fato melhorar de uma certa forma em determinadas áreas, outras áreas já entregou mesmo, fala assim, aqui não tem jeito, isso vai ser dessa forma mesmo, e a vida vai passando, os tempos vão, e a pessoa não vê de fato aquilo que é prometido na palavra de Deus, que nós chamamos de vida abundante. Por quê? Porque muitas áreas da sua vida ela está escravizada, mas o Senhor veio para quê? Põe de novo para mim, por favor, Wagner, 38. Preste atenção, e esse é o versículo que nós temos que gravar no nosso coração. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para quê? Ao qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, quer nos curar. Ele quer nos libertar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer essa obra em nós. O Senhor nos ama tanto que Ele não quer que nós fiquemos da mesma forma. O Senhor quer que nós possamos ser transformados à imagem do Seu Filho. Isso é Bíblia, gente, isso é a palavra de Deus. O Senhor quer que isso aconteça conosco. Eu não sei porque o povo de Deus muitas vezes está satisfeito do jeito que está, no sentido de, é isso mesmo. Não, tem muito mais de Deus aí para fazer na sua vida. O Senhor tem coisas para fazer em ti, mas você tem que crer nisso. Interessante que depois que Pedro começa a pregar e falar essas coisas com essa família, a Bíblia diz que imediatamente caiu sobre eles o Espírito Santo. Essa é a terminologia que a Bíblia usa. Caiu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. E essa palavra foi testificada. Sabe o que eu aprendo com isso tudo aqui? Que quando de fato nós entendemos o Evangelho da forma que é, o Espírito Santo vem testificar daquilo que nós estamos fazendo. Então a palavra de Deus ela tem que ser testificada no seu coração pela pessoa do Espírito Santo, pois Ele é o único que pode nos guiar a toda a verdade. A palavra de Deus fala que Ele vem para guiar o homem a justiça, Ele vai nos direcionar a toda a verdade. Essa é a obra redentora do Espírito Santo na nossa vida. E nós temos que entender isso e querer isso para a nossa vida. Eu creio que Deus quer levantar uma igreja vitoriosa. Amém? Deus quer levantar um povo que é corajoso, um povo que não retrocede, até pelo contrário, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que retrocedem, o Senhor deles não se agrada, porque a vida do homem e da mulher de Deus, ela tem que ser vivida pela fé, e nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter desafios. Vocês que estão aí ouvindo, e assistindo, vocês também vão passar por desafios. Eu creio que nós estamos passando por um tempo complicado, mas a tendência, eu creio, para muitos, é de fato a coisa apertar ainda mais. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus passarão por perseguições. E isso, gente, isso é algo que aconteceu com os nossos irmãos do passado e vão acontecer com a igreja gloriosa, com a igreja sem ruga, sem mácula. A igreja que não está ligada a uma denominação no sentido de somente ser parte de uma denominação, uma igreja que de fato serve a Cristo Jesus e que está disposta a enfrentar o que está por vir, que ama a Deus incondicionalmente, que não tem relacionamento com Jesus somente quando as coisas estão boas. Ele é meu Senhor, independente da situação, independente das lutas, Ele continua sendo meu Senhor. E Ele quer, de fato, que você possa, e nós possamos desenvolver esse tipo de relacionamento com Ele. Queria, de fato, que você pudesse pensar nisso e ser desafiado a ter algumas atitudes nesses dias que vão, de fato, refletir a fé que você diz ter.
Como fazer isso, pastor? O seu estilo de vida deve, de fato, refletir aquilo que você proclama ser. Se você é um atleta, se você é um corredor, se você é uma pessoa que levanta, pesos, com certeza vai olhar para essa pessoa e falar: esse sujeito está malhando. O sujeito aí, ele gosta de ir para o ginásio, fazer exercício. Por quê? Porque o estilo de vida dele, de fato, está alinhado com aquilo que ele fala. Nós proclamamos Cristo, gente. Então, nosso estilo de vida, a nossa conduta, aquilo que eu faço, aquilo que eu gasto o meu tempo, aquilo que eu gasto o meu dinheiro, aquilo que eu gasto o meu tempo, tudo isso deve estar alinhado com a fé que eu proclamo ter. E a partir do momento que isso começa a acontecer na minha vida, eu estou mostrando que eu sou coerente com aquilo que eu faço e com aquilo que eu digo. Não são somente palavras, mas são estilo de vida. Isso eu quero entender, eu quero absorver para a minha vida e saber que dessa forma eu estarei de fato dando resposta. Porque o Senhor Jesus, Ele vai, de fato, às vezes vai causar algumas turbulências na sua vida. Em outras palavras, provavelmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você está fazendo hoje. Provavelmente você vai ter que entregar algumas coisas que não são lícitas e não são alinhadas com o Evangelho. Provavelmente, se a gente for olhar mesmo, se a gente quiser levar essa vida santa, reta, diante do Senhor, a gente vai ter que rever valores e conceitos na nossa vida, e a gente tem que buscar essa mudança, essa transformação que o Espírito Santo de Deus tem testificado dentro de nós, mas que tem que acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar dentro de nós, mas Ele não vai, de uma certa forma, nos empurrar para que nós possamos andar na verdade. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos orientar, Ele vai nos nortear, Ele vai nos guiar, mas nós temos que fazer essa decisão. E essa decisão é a decisão mais importante da nossa vida. O que nós vamos fazer do Cristo? Eu escutei uma história, quero passar para vocês para que eu possa encerrar. O pastor, ele diz que, pastor velhinho já, no Brasil, ele disse que ele foi casado, é casado ainda com uma mulher, e a sua mulher é da Holanda. E a Holanda, ela é um lugar bem baixo, é um lugar que é abaixo do nível do mar. E lá na Holanda tem muitos canais. Na verdade, segundo ele, as crianças começam a aprender a nadar ali muito cedo, para que elas não venham afogar, porque tem água lá para tudo quanto é lado. E uma dessas crianças, ela fez um barquinho. E, demorou muito tempo, mas conseguiu fazer um barquinho muito legal. E o vento, uma vez, ele estava brincando com o barquinho, o vento bateu e começou a levar o barquinho. Ele foi tentar nadar para tentar pegar o barquinho, mas não conseguiu. O barquinho foi-se embora. E ele ficou triste, muito tempo, depois daquele trabalho todo de ter feito o barquinho. E um dia ele estava andando lá nas ruas, passeando, e quando ele olha para uma loja, quando ele presta atenção, ele vê o barquinho dele. E ele vai lá e começa a conversar com aquele dono daquela loja, e fala: esse barquinho é meu. Não, esse barquinho, teve uma pessoa que veio aqui e me vendeu esse barquinho. Achou, agora é meu. Não, mas esse barquinho é meu, eu que construí, foi eu que fiz. Eu conheço bem, sei cada detalhe desse barquinho. Não, infelizmente esse barquinho custa tanto. E se você quiser, você vai ter que pagar por esse barquinho. E ele conta que o menino trabalhou muito e se esforçou e fez tudo o que ele podia fazer para comprar o barquinho. Até que ele conseguiu juntar todo o dinheiro. E ele vai na loja bem alegre ali, e ele vai e paga pelo barquinho que um dia foi dele. E aí o homem passa e dá o barquinho a ele, e ele sai alegre, contente, abraçando o barquinho, e ele diz:
eu te fiz e eu te comprei. Você é meu 2 vezes. Irmãos, o Senhor que te fez. E Ele te comprou. Ele que te comprou. Você pertence a Deus. Sua vida é dele. Você já não pertence a você mais. Essa ideia que você pertence a você mesmo, que você faz o que você quer, a hora que você quer, que você que manda, que você que é o capitão do seu barco, isso nasceu no inferno. Você pertence a Deus, você é santo, você é separado, você é separada, você é mulher de Deus, você é um homem de Deus. Antes da eternidade, antes que os dias fossem dias, o Senhor já te conhecia. Seus dias já foram escritos e determinados. Você é propriedade do Senhor. Ele que te comprou. E o sangue do Filho dele está sobre ti. Foi pago um alto preço pela sua vida. Queria que você pensasse nisso. Que você possa nesses dias, seja com pandemia ou sem pandemia, seja com luta, seja sem luta, seja no tempo de paz, seja no tempo de guerra, seja no tempo de alegria, seja no tempo de tristeza, que você pudesse pensar, você pertence ao Senhor. E você vai ter que dar a resposta. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? Vamos ficar de pé. A vida do homem não se resume nas coisas que ele tem ou deixa de ter. A vida do homem está condicionado ao relacionamento que ele tem com o Senhor. A Bíblia diz: o que importa para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Gente, é loucura isso. Fazer muitas coisas e perder a sua própria alma. E ficar separado do Senhor de eternidade a eternidade. O Senhor te chamou para que você possa ser salvo, restaurado, liberto, para que a sua família, para que teus filhos possam de fato receber desse legado de bênção e cura. Isso que o Senhor quer para a sua vida. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Na verdade é isso. Ele quer nos abençoar. Nós servimos um Deus abençoador. Os homens vão para o inferno? Vão. Por quê? Os homens vão para o inferno, não é nem pelo pecado, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os homens vão para o inferno porque eles rejeitam o perdão de Deus. Eles rejeitam a graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. E nós estamos diante desse Deus que quer curar, quer salvar, quer libertar. Queria que você, em nome de Jesus, pensasse nisso.